abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, peguem as vossas Bíblias nas mãos. Nós temos aqui 2 clamores. Você crê, aliás, você crê porque você cantou que há poder no nome de Jesus, não é verdade? Então você crê. Nós temos aqui pessoas desenganadas pelos médicos. Nós temos aqui um homem cuja perna dele já foi amputada e ele terá que passar por uma nova cirurgia. Talvez você não conheça ele, mesmo que eu disser o nome dele, talvez você não conheça ele, mas eu quero te dizer que o Senhor o conhece, que o Senhor sabe que ele vai passar por essa cirurgia, e que Deus é um Deus que alcança aonde o remédio não alcança, que toca aonde o médico não toca, porque ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis e médico dos médicos. Essa pessoa cuja já amputou uma perna se chama Adriano. É o Adriano Garcia. Depois nós temos também o Orlando, que é o pai da Cláudia. E temos a Sandra Magalhães, amiga da Cláudia também. Orlando, Sandra e André. Adriano. São 3 nomes que estão necessitando das vossas orações. Estão necessitando de um clamor de uma igreja que crê no poder da palavra e que crê no agir de Deus. Você crê? Coloque-se sobre os seus pés. Eterno e maravilhoso Deus, nós oramos, Senhor, em favor destas 3 vidas que estão enfermas, ó Pai. Oramos, Senhor, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor cura, que o Senhor sara, que o Senhor toca onde o médico não toca e alcança aonde a medicina jamais sonhou em alcançar. Então nós te pedimos em uma só fé, em uma só oração, em o nome de Jesus, cura estas vidas, alcança estas vidas e faz um milagre para que o homem se assombre e saiba que só o Senhor é Deus. Nós cremos na cura, Senhor, e te aplaudimos agora, te glorificamos e dizemos amém. Aplaudam quem crê nessa cura, quem crê nessa cura dessas vidas, aplaudam a Deus, glorifiquem a Deus. Eu tenho certeza que dentro de poucos dias estaremos colhendo os testemunhos, amém? Amém. Podemos nos sentar. Depois nós nos levantamos de novo, nos sentamos de novo. Assim nós vamos nos exercitando e assim nós vamos ficando mais felizes, mais saudáveis e vamos nos acordando e ficando acordadinho na presença do Senhor. O que nós não podemos é ficar andando de um lado para o outro. O que nós não podemos é ficar conversando enquanto a palavra de Deus é ministrada. Porque enquanto vocês estão me vendo aqui, saibam que isso aqui convém que vocês esqueçam que eu estive aqui. Convém que vocês lembrem a palavra de Deus. Convém que vocês ouçam a palavra de Deus e que vocês saiam daqui lembrando daquilo que Deus falou com vocês essa noite. E já falou através dos louvores, já falou através das ministrações do Eliseu e vai falar mais através da palavra dele, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Quero que Deus faça dessa noite uma noite diferente, onde não seja eu pregar a palavra dele, e sim a Bíblia a falar. Porque quando a Bíblia fala, amada igreja, Deus fala. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não só as passagens quentes, mas também as passagens frias, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ele diz que tem compromisso com a palavra dele, não é verdade? A palavra dele vai ser pregada, a palavra dele vai ser falada através da minha voz, mas é a palavra dele, a igreja é dele, o povo é dele, tudo para ele, por ele, nada para mim. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A igreja diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja,
Vocês já estão com a Bíblia na mão? Abram ela na carta aos Hebreus. Sabe por que eu falo que toda a Bíblia é a palavra de Deus? Baseado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade e para repreender o mal e para corrigir as pessoas e ensinar as pessoas no caminho que elas devem andar. Então, por isso, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 1. Nós leremos o versículo 1, 2 e 3. Mas antes de lermos, eu gostaria de explicar para a igreja que a carta aos Hebreus foi escrita e ninguém sabe por quem essa carta foi escrita. Alguns dizem que foi escrita por Paulo, que é de autoria paulina. Outros dizem que foi escrita por Barnabé ou por Apolo, ambos discípulos de Paulo. Mas nada foi provado, nada foi comprovado. Eles não sabem quem realmente é o escritor dessa carta. Então eu dou autoria a essa carta a Deus. Digo que essa carta foi escrita por Deus, e ela foi escrita nos anos 70, época que os cristãos, a maioria deles eram judeus. Eles queriam desistir do cristianismo. Eles haviam se convertido, mas eles queriam voltar para trás. Eles queriam voltar para a antiga lei, para as leis mosaicas, para a antiga fé do judaísmo, porque eles estavam com medo. Afinal de contas, eles estavam sendo perseguidos, e Cristo já havia passado 70 anos que ele havia morrido, ressuscitado, prometido que teria voltado, que iria voltar, mas não voltou. Então a maioria desses cristãos estavam sendo perseguidos e estavam desistindo da fé. E é aí que a carta dos Hebreus entra, porque toda a extensão da carta dos Hebreus vai comprovar a esmagadora obra superior de Jesus Cristo. A carta aos Hebreus, toda ela vai dizer que Cristo, Paulo, é superior aos profetas. A carta aos Hebreus vai dizer que Cristo é superior aos anjos. A carta aos Hebreus vai dizer em toda a sua extensão que Cristo é superior às leis, encorajando aos cristãos não desistirem, não retroceder, não recuar. Vocês entendem, sim ou não? Amém, igreja? Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1, 2 e 3. Quem achou, diga amém. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias Deus falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Aplaudam a ele, aplaudam a Cristo, que sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso nas alturas. Se for para ele, aplauda mais. Glorifique essa palavra, exalte a Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Baixem as frontes, baixem vossas cabeças. Eterno e maravilhoso Deus, eis aqui, Senhor, o teu povo. Eis aqui a exposição da tua palavra. Eis aqui homens e mulheres, Senhor, sedentos, famintos pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala conosco aquilo que tu queres falar e não aquilo que nós queremos ouvir. Cura, sara, nos exorta se for preciso esta noite, ó Deus, mas não deixa nós sairmos daqui da maneira que nós entramos. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém, amém. Com as cabeças baixas.
com as cabeças baixas. Entra em juízo com ele. Entra em juízo com ele. Reveja o que você está fazendo aqui essa noite. O porquê você saiu da sua casa. Aonde você deposita a tua fé. Quem é o teu Deus? Baixem vossas cabeças. É um momento especial na presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, passei em meio à tua igreja. Ele te toca nessa hora. Não duvide em teu coração. Oh, eu é que sei os pensamentos que tenho para contigo. São pensamentos bons, são pensamentos de paz e não pensamentos de guerra. Eu é que sei os caminhos que tenho para ti, filho meu, filha minha. Então somente creia. Eu te pego pela mão. Eu contemplo esta situação. Eu sei do pormenor da tua vida. Antes que viesse uma palavra em tua boca. Antes que viesse uma só palavra em tua boca. Eu sei de todas as coisas. Louve a Deus. Mas nós fazemos menção do teu nome, Senhor. É o teu nome, Jesus. É a tua igreja. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Serenos corações. Quebranta os corações, Espírito Santo. Só o Senhor convence. Só o Senhor convence o homem. Aí está, Senhor. Aí está, Senhor. Aleluia. Podem olhar para cá. Sustentando todas as coisas com a sua palavra poderosa, nos diz o versículo de número 3. Sustentando todas as coisas com o poder da palavra. Igreja, eu vou falar algo que não é para me exaltar. Eu vou falar algo que não é para minha glória. Pela graça de Deus eu tenho pregado no Brasil inteiro. Pela graça de Deus eu tenho um canal na internet que tem mais de 300 milhões de acessos. Tem mais de 6 mil pessoas inscritas nesse canal. E os acessos da minha pregação, das minhas pregações, passa de 303 milhões de acessos. Isso não é para minha honra nem para minha glória. Eu jamais nem sonhei em atingir esse número. E eu tenho ido em muitas igrejas. E o que me preocupa é que a palavra de Deus não tem sido pregada. E o povo tem sido iludido. Muitas das vezes eu vejo nas televisões e eu vejo nos lugares que eu vou o culto show, onde as igrejas mais parecem uma casa de entretenimento do que uma casa de oração. As pessoas entram vazias
e saem secas, pastores mortos pregando para ovelhas mortas, indo direto ao matadouro. O que eu quero dizer com isso, igreja? Que há lugares onde são bonitos, atraentes, mas nada disso vai te salvar, nada disso vai te sustentar. Sustentando todas as coisas, inclusive eu e você, pela palavra poderosa de Deus. Não é sustentando todas as coisas pela oferta poderosa, onde nós vamos em algumas igrejas e nós ficamos ali uma hora e meia ouvindo somente de oferta. A prova do 100, você dá 100 para receber 1000. Eu não sei quem que é pior, se a pessoa intitulada pastor pedindo 100, ou se é a pessoa que dá 100 esperando ter 1000 de volta, uma pequena barganha com Deus. Nosso Deus não é um Deus de barganha. É perdido muito tempo em propagandas, em atrações que envolve o povo numa tecnologia misturada à psicologia, misturada a Freud, misturada a técnicas para te emocionar, para te causar sensacionalismo. E nós vemos o povo indo, e nós vemos o povo voltando, e nós vemos as pessoas morrendo, e nós não vemos a palavra de Deus sendo pregada. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, corra desse tipo de igreja, aonde o culto é show. Eu não posso generalizar e dizer que são todas as igrejas do mundo, Dani Black, mas a maioria delas. Sinta-se afortunado, sinta-se feliz, porque você está numa igreja onde a primazia é a palavra de Deus, e é assim que tem que ser. O que tem que vir em primeiro lugar na sua vida é a palavra de Deus, palavra poderosa de um Deus poderoso, que quando criou os céus e terra, disse: haja luz, e houve luz. E Deus chamou a luz de dia em Gênesis 1. E Deus criou e fez separação das águas, e criou os mares através da palavra dele. Palavra poderosa que cura, que sara, que liberta, palavra que toca realmente, palavra mais penetrante que espada de 2 gumes, que vai à divisão da junta dos ossos e das medulas, e é apta para discernir pensamentos. Palavra essa que me alcançou, palavra essa que te alcançou, palavra essa que tem nos alcançado e tem salvo as nossas vidas. Glorifique a Ele, igreja. A palavra de Deus poderosa, a palavra de um Deus que diz: haja. Um Deus criativo, numa terra sem forma e vazia. Assim como muitas das vezes entramos aqui vazios, desesperançosos, cabisbaixo. Mas quando essa palavra te toca, quando essa palavra penetra no teu coração, quando você dá uma abertura e diz: Deus, eis-me aqui, pode me tocar, fala comigo, assim como você falou agora na oração há pouco, essa palavra transforma. Mesmo que você esteja morto, mesmo que você esteja morta, mesmo que a pessoa esteja literalmente morta, Jesus chegou diante de Lázaro, diante daquela multidão, e disse: Lázaro, 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 vem para fora. O Cristo vivo, o Deus, o Verbo encarnado, diante daquela multidão, diante daquele defunto que há 4 dias já estava ali morto, sepultado, e cheirava mal, nos diz a palavra.
mesmo que você esteja morto, mesmo que você esteja morto, mesmo que as pessoas aí fora estejam mortos, literalmente, Jorge, Jesus liberou uma palavra, e a palavra de Jesus, a ordem de Jesus ecoou: Lázaro, 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 vem para fora. E aquela palavra passou sobre Maria, e aquela palavra liberada por Jesus passou sobre Marta, e a palavra de Jesus passou pela multidão. A palavra de Jesus passou pelos fariseus. A palavra de Jesus passou pelos saduceus. A palavra que ele liberou, imagine se ele tivesse ficado quieto. Essa palavra entrou no túmulo, entrou na cova em que Lázaro estava morto há 4 dias. Essa palavra liberada foi até o seio de Abraão. Essa palavra liberada foi até o chão. Essa palavra liberada percorreu o universo. Essa palavra liberada percorreu a doença, atravessou a doença que matou Lázaro, atravessou a enfermidade, atravessou aqueles que estavam especulando. Essa palavra atravessou tudo que tinha que atravessar e chegou ao ouvido de Lázaro. E Lázaro, aonde ele estava, ele ouviu essa palavra e diz: uma palavra está sendo liberada. Eu estou ouvindo uma palavra, eu estou ouvindo algo, eu estou ouvindo alguma coisa. Acorda, tu que dormes, para ouvir a palavra de Deus. Eu estou ouvindo, é Jesus, é o meu amigo, é o mestre. É lógico que a Bíblia não relata, mas Lázaro ouviu, porque se ele não tivesse ouvido a voz de Jesus, como ele ressuscitaria? Palavra poderosa de um Deus poderoso, igreja. Muitas das vezes nós vivemos uma vida medíocre, nós vivemos e somos enganados. E eu tanto preciso dessa palavra, quanto você precisa dessa palavra. Pois sábio é aquele que ouve a correção, sábio é aquele que ouve a exortação, e ele se torna mais sábio porque ele aceita a correção. Mas o tolo se torna mais tolo porque não aceita. Sinta-se feliz de Deus estar falando contigo, porque Ele te chama de filho, e Ele corrige a quem Ele tem por filho. Sinta-se amado. Quantas das vezes você se sente inferior? Quantas das vezes você acha que o teu problema não tem solução, que o teu problema é o maior problema do mundo? Quantas e quantas das vezes você acha que você está fora do teu peso? Quantas e quantas vezes você se sente infeliz com a tua altura, com a tua estatura, com o teu cabelo? As mulheres ficam ali passando chapinha, alisando, e não que isso seja ruim, mas você fica triste porque às vezes seu cabelo é pichain, porque o seu cabelo é sará, porque aquela roupa que te servia 20 anos atrás, irmão Hélio, não te serve mais, e você fica triste, carioca, porque tu tá gordinho. Tu olha no espelho e tu não se acha bonito. Outros ficam tristes porque estão magrinhos. É ou não é verdade, meu irmão? Aí come 20, 30, 40 ovos para ficar fortinho. Estão ali com fisiculturista. É o extremo. Alguns se sentem feios porque o cabelo não é loirinho, aí vai e pinta o cabelo de loirinho ou de loirinha. Hoje tanto homem quanto a mulher pinta. Às vezes odeia ir na academia, mas vai na academia porque o mundo te colocou um padrão. Aí você tem que sofrer lá na academia. Aí você quer comer uma picanha, não pode comer uma picanha porque a picanha engorda. E tudo isso acontece porque nós não somos conhecedores da palavra. Nós nos sentimos feios, nós nos sentimos feias, nós nos sentimos inferiores. Mas a palavra de
Deus lindo, de um Deus maravilhoso, de um Deus poderoso. E aí as pessoas se jogam dos prédios, e aí as pessoas cometem verdadeiras loucuras, doenças se manifestam, embolia, de comer e jogar tudo para fora, anorexia, de não comer nada, de se olhar no espelho e se sentir gorda, mas na verdade está magra, esquelética, quando na verdade nos falta a palavra de Deus, quando na verdade nós estamos refletindo somente o estereotipo, o estereótipo, aquilo que se vê por fora, que não tem importância nenhuma, porque Deus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e a sua palavra, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa. Esse Deus é capaz de sustentar essa situação que você está vivendo, se a palavra estiver dentro de você, se você estiver com a palavra gravada no teu coração, essa palavra vai te sustentar no dia mau, essa palavra vai te dar força, essa palavra vai te dar vida, essa palavra vai transformar a sua vida. Eu quero dizer, amada igreja, que nos falta a prática da palavra, que nos falta o entendimento da palavra, que nos falta buscar na palavra. Eu não vou perguntar, eu não vou ser indelicado, não vou pedir para levantar as vossas mãos, mas eu vou perguntar assim: quantos leram a palavra hoje? Quantos, antes de vir no culto, abriram as vossas Bíblias? E eu não vou ser hipócrita, talvez eu tenha aberto a Bíblia esta semana, porque fiquei sabendo que ia pregar. Quantos de nós estamos lendo a Bíblia diariamente? Quantos de nós temos buscado Deus verdadeiramente? Quantas e quantas vezes conversamos hora e hora sobre todo e qualquer assunto, mas não citamos para a pessoa um só versículo bíblico? Falamos da teoria de translação, de movimento que faz a terra girar, mas não contamos milagres, não contamos, não falamos sobre o mar que se abriu. Não falamos que cremos em um Deus que faz água brotar da rocha. Amém, igreja? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Vocês pediram para Deus falar? Sim ou não? Deus está falando? Então glorifique a Ele, exalte a Ele. Dá um glória a Deus aí, igreja. Mas que esse glória a Deus não seja um glória a Deus emotivo, que seja um glória a Deus porque Deus realmente está falando contigo, que seja um glória a Deus verdadeiro, que seja um glória a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a sabedoria. Igreja, esse versículo que nós lemos e essa pregação tem um propósito. E que propósito que é esse? Um homem e uma mulher sem a palavra de Deus, ele é jogado de um lado para o outro. Um homem e uma mulher sem a palavra de Deus é levado de um lado para o outro. Um homem sem a palavra de Deus não tem base. Uma mulher sem a palavra de Deus não tem alicerce. Uma igreja que não prega a palavra de Deus não é uma igreja. Seria muito fácil eu olhar para o Gustavo e dizer: Gustavo, eis que te digo que na tua mão direita eu vejo uma
chave de ouro, com uma porta de ouro. Atravessando você está um corredor de ouro, e no fundo desse corredor de ouro existe um pote de ouro. Cuidado, Gustavo, que é muito ouro. Todo mundo daria glória a Deus, todo mundo iria bater palmas. Mas Deus falou que nos últimos dias haveriam falsos profetas, muitos falsos profetas, e muitos seriam enganados. Mateus 11, 24. Muitos seriam enganados. Você gosta de ser enganado? Você gosta de ser enganada? Eu fiz oficina de atores na Rede Globo. Eu sei representar. Eu fiz teatro. Eu sei te enganar. Sei usar técnicas para te emocionar. Você gosta de ser enganado pela tua namorada? Você gosta de ser enganado pelos teus amigos? Você gosta de ser enganado pelo teu patrão? Você gosta de ser enganado pelo governo? Parece que o povo de Deus muitas das vezes gosta de ser enganado. Porque é isso que tem acontecido. Será que a tua cara não fica vermelha? Não fica corada? Quando nós vemos na televisão uma pessoa vendendo a fronha dos sonhos por R$90, e se você não comprar a fronha dos sonhos, você não vai sonhar os sonhos de Deus. Pessoas envergonhando o Evangelho, e pessoas comprando essa fronha. Isso dá motivo, sabe o que? Ao ímpio passar aí fora e tirar sarro da minha e da tua cara. Isso dá motivo ao ímpio passar aí fora e fazer piada com o nosso Deus. Porque pessoas fazem piada no altar, porque pessoas fazem piada no louvor, pessoas cantam louvores dizendo a minha glória, tudo para mim, tudo por mim, louvores egocêntricos, humanocêntrico, onde o homem é o centro. Faça para mim, Deus, porque sou eu, Deus, para mim agora, nessa hora. Louvores onde Cristo não é o centro. Vocês já perceberam isso? Não, muitos não perceberam, como eu também não havia percebido. Porque isso passa despercebido nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus nos diz que o meu povo padece por falta de conhecimento da palavra, morre por falta de conhecimento, é enganado por falta de conhecimento, é ludibriado por falta de conhecimento. Por que o seu casamento está assim? Por que a tua vida está assim? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por que muitos casamentos acabam? Se Deus odeia o divórcio. Oséias, está escrito que Deus odeia o divórcio, e muitos casamentos acabam. Isso se tornou normal em muitas igrejas. Em nome de Jesus, eu não quero que o meu casamento acabe. Em nome de Jesus, eu não quero ter 1, 2, 3, 4, 5 casamentos. Se o seu acabou um dia, não deixe que acabe novamente. Só você e Deus sabem por que acabou. Mas o meu povo morre por falta de conhecimento. O meu povo está atrás de movimento. O meu povo é enganado, ludibriado e desenganado. Às vezes a medicina desengana muitas pessoas que poderiam receber a cura, mas não recebem a cura porque não conhecem a palavra de Deus. Nem sabem que existe um clamor de uma igreja que orou por essas 3 vidas, e às vezes não acontece um milagre por falta de conhecimento, porque é preciso um clamor. O próprio Deus fala: clame a mim e eu ouvirei dos céus e responder-te-ei coisas grandes e insondáveis, que olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem. Mas o povo morre porque não conhece. O povo compra a fronha, Luca, porque não conhece.
até os que são seriam enganados no último dia, nos diz a palavra. Igreja, crave essa palavra no teu coração. Saia daqui com fome da palavra de Deus. Saia daqui querendo ler, ouvir e entender a palavra de Deus. Amém? Sabe por quê? Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. O que é a rocha? É Jesus Cristo. Mas o homem imprudente, o homem insensato, ele ouve as minhas palavras e ele não a pratica. Então, sopraram os ventos, transbordaram os rios, caiu a chuva, deram contra a casa, e essa casa caiu, e foi grande a sua queda. A importância de nós gravarmos a palavra de Deus nos nossos corações. Você acha que acontece só com você, Beth? Você acontece só com você, Francisca? Acontece só com vocês que estão aí? Não. Todo dia o pecado vem. Todo dia ele bate na minha porta. O pecado vem. Não é só contigo, Vinícius. Não é só contigo, Gustavo. Todo dia vem o pecado e ele me chama, como diz aquela música do Tales. Todo dia a corrupção vem e me chama. Todo dia a pornografia vem e me chama. Todo dia a concupiscência dos olhos vem e nos chama. Todo dia passa um homem mais bonito que o teu marido. Todo dia passa uma mulher mais bonita que a tua mulher. Todo dia passa algo que você quer fazer, algo que você quer se desviar. Todo dia o pecado vem e nos chama. Mas eu prefiro Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus. Oh, eu prefiro Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus. Eu prefiro Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo uma vida de Deus. O pecado te chama. O pecado nos chama. A tristeza te chama. O ódio te chama. A vontade de morrer te chama. A falência te chama. E você? Você conhece a palavra? Você sabe, filho, de quem você é? Você sabe aonde os teus pés estão firmados? Você sabe o que você veio fazer aqui essa noite? Você tem consciência, filho de quem? Filha de quem você é? Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, há corações sendo transformados, há corações sendo lavados, há pessoas chorando e pessoas recebendo essa palavra. É isso que eu pedi a Deus. Meu compromisso não é com o pastor Paulo, embora eu ame o pastor Paulo. Meu compromisso não é com a pastora Dalva, embora eu ame a pastora Dalva. O meu compromisso é com a tua alma. O meu compromisso é com a tua salvação. O meu compromisso para com Deus é a tua alma e a tua salvação. Por isso que é feita essa pregação. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo.
Quem somos nós sem a palavra de Deus? Uma casa vazia, que vem o vento, que vem a chuva e derruba. Eu tinha falado do propósito dessa pregação, e eu vou ler o propósito dessa pregação. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, por ventos de doutrinas, jogados para lá e para cá, e enganados pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios 4:14. Você é bolinha de ping-pong? Não, você não é bolinha de ping-pong. Você não foi feito para ser jogado de um lado para o outro, para ir para uma igreja, para ir para outra. Você foi feito para reinar com Deus nos céus. Você foi feita para ser honrado por Deus. Igreja, eu tinha muito mais para pregar. Eu vou resumir bem rápido e eu encerro já em 5 minutos. Quando Nero matava esses cristãos aqui que queriam desistir, Nero colocava fogo nesses cristãos, envolvia esses cristãos com piche e tacava fogo neles, e eles não desistiam de Cristo, eles não retrocediam da fé. Outros eram jogados no Coliseu para os leões comerem, e eles, diante dos leões, não negavam a Cristo. Quando Nero descia para ver aquela carnificina, para ver o que tinha acontecido com esses cristãos, o soldado virava esses cristãos, e o semblante desses cristãos estava com um semblante de paz. As pessoas que estavam assistindo aquela barbárie se convertiam. Para cada um cristão que era martirizado, 10 outras pessoas se convertiam. Por que será que eles não negavam a Cristo? Por que será que eles não voltavam à antiga fé? O que será que eles tinham naquela época que nós não temos hoje? Ou nós temos e não estamos usando? Resumindo a carta aos Romanos, sabe o que aqueles cristãos tinham? Eles tinham essa palavra aqui, ó, Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Era essa palavra, Paulo Nevar, que os cristãos tinham. Eles tinham naquela época. Hoje qualquer dor, nós já reclamamos com Deus: por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor não me sara? Por que o Senhor não... Oh, aleluia. Igreja, o que você tem de mais precioso na sua vida é a palavra de Deus. Quando o diabo tentou Jesus Cristo, o diabo chegou diante de Jesus Cristo e lutou com ele, não foi? O que o diabo usou para tentar Jesus Cristo? O diabo usou isso aqui, ó. O diabo lutou com isso aqui, ó. O diabo vinha e tentava Jesus Cristo. O diabo vinha e tentava: se der ordem aos teus anjos, se jogares daqui, você dará ordem aos teus anjos e eles te sustentarão. E Jesus disse assim para o diabo: está repreendido? Mateus 4, São Mateus 4, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse para o diabo: está amarrado. Não foi isso que Jesus disse para o diabo: não está amarrado não.
O diabo vinha e tentava aqui, ó. E Jesus respondia: está escrito. Está escrito. O diabo vinha, lutava e tentava, e Jesus dizia: está escrito. Sabe o que Jesus dizia para o diabo? Você pode vir a hora que quiser, porque eu sou o verbo, eu sou a palavra de Deus, eu sou o verbo de Deus nessa terra. O diabo tentava Jesus, e o diabo falava: está escrito, mas Jesus falava: está escrito isso também. O diabo falava: está escrito, mas Jesus falava: está escrito também. Está escrito que nós somos mais que vencedores aqui. Está escrito que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Está escrito. Está escrito que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então por que você está morto? Aleluia. Está escrito mais de 4.000 promessas para mim e para você aqui. Muito mais de 4.900 promessas. Está escrito. Quantas você sabe que é sua? Aqueles que recebem essa palavra, levantem a mão. Esses que levantaram a mão, fiquem de pé. Esses que ficaram de pé, venham aqui à frente. Hoje a palavra de Deus vai penetrar no teu coração. Hoje é a palavra de Deus que vai te tocar. Eu acho que o pastor Paulo se sente a pessoa mais feliz do mundo quando vê essa multidão vindo aqui para frente. Venham mais para frente que estão chegando mais pessoas. A pastora Dalva se sente a pessoa mais feliz. Sabe por quê, igreja? Não foi pregado prosperidade aqui, Eliseu. Eu perguntei quem queria ter nos corações a palavra de Deus gravada. Olha aqui essa multidão aqui, ó. Essa multidão aqui, isso aqui é para estremecer o inferno, tá, igreja? A atitude que vocês estão tendo, aleluia, é para estremecer o inferno. Não foi dita uma palavra, uma teoria da prosperidade. Aqui, venham mais para frente que está chegando mais pessoas. Não foi dita, os obreiros podem vir impor as mãos. Ô Hélio, não foi dita uma só palavra sobre prosperidade. Vocês foram exortados e vocês estão aqui à frente diante de Deus, não diante de mim. Sabe o que vai acontecer com você que veio aqui à frente? A palavra de Deus não volta vazia. Você vai sair com a palavra de Deus no teu coração. Você vai sair com aquilo que o Espírito Santo de Deus pregou aqui essa noite, porque não fui eu. Eu não preguei uma só palavra da minha boca. Você vai sair daqui com essa palavra gravada no teu coração, no teu caráter, na tua mente. Você crê, igreja? Abraça essa mulher aqui que está chorando. Jorge, ora por ela. Ora por essa família. Aqui, ó. Ora por essa família. Isso. Você sabe aquela música do Thales? Que eu prefiro Deus? Eu prefiro ser amigo de Deus? Eu acho que é vossas flores. A partir de hoje você vai declarar que prefere Deus. A partir de hoje você vai declarar que prefere ser amigo de Deus. Olha que palavra maravilhosa. Que palavra diferente, não é verdade? Vocês vieram para ouvir outra coisa. E por Senhor, que Deus quer. Eu nasci para te chamar de Deus. Oh, aleluia. Eu nasci para te chamar de Deus. Você nasceu. Você é filho. Você é filha. Senhor, Espírito Santo de Deus. Eu sou. Toca nessas vidas. Oh, que a tua palavra abençoado. A tua palavra abençoa. Filho obediente. Oh, a tua palavra cura. Olha aqui, Senhor. Todo dia as pessoas e me chama. Oh, receba o Espírito Santo de Deus. Receba a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os teus sonhos. Mas eu escolho Deus.
Senhor e Salvador. Alguém quer se reconciliar com Cristo Jesus? Faça um sinal com sua mão. Vem aqui para frente. Aplauda a Deus por essa vida. Isso aí, levante a sua mão. Sentiu aqui que é para você? Sentiu aí, João? Sentiu aí que é para você? Então vem aqui. Aleluia. Acompanha essa vida aqui. Ei, acompanha essa vida aqui. Chega na manhã. Eita Deus de poder. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Oh, aleluia! Restaura, Senhor. Recebe, Senhor, o pedido de perdão em nome de Jesus. Abraça, Espírito Santo, e devolve tudo que um dia foi roubado. Sinta-se você, meu amigo e minha amiga que veio aqui para frente, perdoado em nome de Jesus, liberto em nome de Jesus, tocado em nome de Jesus. Receba, receba, receba. Aplaudam a Deus por essas vidas inteiras. Obrigado. Vou passar a palavra aqui com o pastor Eliseu. Agradeço a oportunidade. Quero dizer que eu terminei na hora, viu? É que o Eliseu canta muito, ele cantou muito aqui, eu prefiro Deus. Então a culpa não é minha, a culpa é dele. Brincadeira. Igreja, eu vou estar ali com os meus DVDs à venda. São mais de 20 títulos. E quanto custa o meu DVD? Como a palavra não é minha, não custa nada. Se o irmão quiser dar R$2, dá R$2. Se o irmão quiser dar R$5, dá R$5. Se o irmão quiser dar R$10, dá R$10. Não tem preço, porque a palavra não é minha. Então você põe o preço do DVD. Você compra o DVD com aquilo que você pode pagar. E aí você abençoa meu ministério de pregador, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos ver força, Deus. Aleluia. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele me escolheu e por essa causa eu vou até o fim. Quero ver o amor de Deus tocar você. Cante comigo. Yeah, yeah, I love my Jesus. 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 Eu sou de Cristo. De Deus, eu prefiro Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo uma vida de Deus. O pecado te chama, o pecado nos chama, a tristeza te chama, o ódio te chama, a vontade de morrer te chama, a falência te chama. E você conhece a palavra? Você sabe, filho, de quem você é? Você sabe aonde os teus pés estão firmados?
Você sabe o que você veio fazer aqui essa noite? Você tem consciência, filho de quem? Filha de quem você é? Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, há corações sendo transformados, há corações sendo lavados, há pessoas chorando e pessoas recebendo essa palavra. É isso que eu pedi a Deus. Meu compromisso não é com o pastor Paulo, embora eu ame o pastor Paulo. Meu compromisso não é com a pastora Dalva, embora eu ame a pastora Dalva. O meu compromisso é com a tua alma. O meu compromisso é com a tua salvação. O meu compromisso para com Deus é a tua alma e a tua salvação. Por isso que é feita essa pregação. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Quem somos nós sem a palavra de Deus? Uma casa vazia, que vem o vento, que vem a chuva e derruba. Eu tinha falado no propósito dessa pregação, e eu vou ler o propósito dessa pregação. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, por ventos de doutrinas, jogados para lá e para cá, e enganados pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios 4:14. Você é bolinha de ping-pong? Não, você não é bolinha de ping-pong. Você não foi feito para ser jogado de um lado para o outro, para ir para uma igreja, para ir para outra. Você foi feito para reinar com Deus nos céus. Você foi feita para ser honrado por Deus. Igreja, eu tinha muito mais para pregar. Eu vou resumir bem rápido e eu encerro já em 5 minutos. Quando Nero matava esses cristãos aqui que queriam desistir, Nero colocava fogo nesses cristãos, envolvia esses cristãos com piche e tacava fogo neles, e eles não desistiam de Cristo, eles não retrocediam da fé. Outros eram jogados no Coliseu para os leões comerem, e eles diante dos leões não negavam a Cristo. Quando Nero descia para ver aquela carnificina, para ver o que tinha acontecido com esses cristãos, o soldado virava esses cristãos, e o semblante desses cristãos estava com um semblante de paz. As pessoas que estavam assistindo aquela barbárie se convertiam. Para cada um cristão que era martirizado, 10 outras pessoas se convertiam. Por que será que eles não negavam a Cristo? Por que será que eles não voltavam à antiga fé? O que será que eles tinham naquela época que nós não temos hoje? Ou nós temos e não estamos usando? Resumindo a carta aos Romanos, sabe o que aqueles cristãos tinham? Eles tinham essa palavra aqui, ó, Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Era essa palavra, Paulo Nebara, que os cristãos tinham, eles tinham naquela época. Hoje qualquer dor, nós já reclamamos com Deus: por que o Senhor não me cura, por que o Senhor não me sara, por que o Senhor não... Oh, aleluia. Igreja, o que você tem de
mais precioso na sua vida é a palavra de Deus. Quando o diabo tentou Jesus Cristo, o diabo chegou diante de Jesus Cristo e lutou com ele, não foi? O que o diabo usou para tentar Jesus Cristo? O diabo usou isso aqui, ó. O diabo lutou com isso aqui, ó. O diabo vinha e tentava Jesus Cristo. O diabo vinha e tentava. Se der ordem aos teus anjos, se jogares daqui, você dará ordem aos teus anjos e eles te sustentarão. E Jesus disse assim para o diabo: está repreendido. Mateus 4, São Mateus 4, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse para o diabo: está amarrado. Não foi isso que Jesus disse para o diabo: não está amarrado, não. O diabo vinha e tentava aqui, ó. E Jesus respondia: está escrito. Está escrito. O diabo vinha, lutava e tentava, e Jesus dizia: está escrito. Sabe o que Jesus dizia para o diabo? Você pode vir a hora que quiser, porque eu sou o verbo, eu sou a palavra de Deus, eu sou o verbo de Deus nessa terra. O diabo tentava Jesus, e o diabo falava: está escrito, mas Jesus falava: está escrito isso também. O diabo falava: está escrito, mas Jesus falava: está escrito também. Está escrito que nós somos mais que vencedores aqui. Está escrito que Jesus cura, que Jesus sara, que Jesus liberta. Está escrito. Está escrito que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então por que você está morto? Aleluia. Está escrito mais 4.000 promessas para mim e para você aqui. Muito mais de 4.900 promessas. Está escrito. Quantas você sabe que é sua? Aqueles que recebem essa palavra, levantem a mão. Esses que levantaram a mão, fiquem de pé. Esses que ficaram de pé, venham aqui à frente. Hoje a palavra de Deus vai penetrar no teu coração. Hoje é a palavra de Deus que vai te tocar. Eu acho que o pastor Paulo se sente a pessoa mais feliz do mundo quando vê essa multidão vindo aqui para frente. Venham mais para frente, que estão chegando mais pessoas. A pastora Dalva se sente a pessoa mais feliz. Sabe por quê, igreja? Não foi pregado prosperidade aqui, Eliseu. Eu perguntei quem queria ter nos corações a palavra de Deus cravada. Olha aqui essa multidão aqui, ó. Essa multidão aqui, isso aqui é para estremecer o inferno, tá, igreja? A atitude que vocês estão tendo, aleluia, é para estremecer o inferno. Não foi dita uma palavra, uma teoria da prosperidade. Aqui, venham mais para frente que está chegando mais pessoas. Não foi dita, os obreiros podem vir impor as mãos. Ô Hélio, não foi dita uma só palavra sobre prosperidade. Vocês foram exortados. E você vem aqui, pode me tocar, fala comigo. Assim como você falou agora na oração há pouco. Essa palavra transforma. Mesmo que você esteja morto, mesmo que você esteja morta, mesmo que a pessoa esteja literalmente morta, Jesus chegou diante de Lázaro, diante daquela multidão, e disse: Lázaro, 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 vem para fora. O Cristo vivo, o Deus, o Verbo encarnado, diante daquela multidão, diante daquele defunto que há 4 dias já estava ali morto, sepultado, e cheirava mal, nos diz a palavra. Mesmo que você esteja morto, mesmo que você esteja morto, mesmo que as pessoas aí fora estejam
mortos, literalmente, Jorge. Jesus liberou uma palavra, e a palavra de Jesus, a ordem de Jesus ecoou: Lázaro, 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 vem para fora. E aquela palavra passou sobre Maria, e aquela palavra liberada por Jesus passou sobre Marta, e a palavra de Jesus passou pela multidão. A palavra de Jesus passou pelos fariseus. A palavra de Jesus passou pelos saduceus. A palavra que ele liberou, imagine se ele tivesse ficado quieto. Essa palavra entrou no túmulo, entrou na cova em que Lázaro estava morto há 4 dias. Essa palavra liberada foi até o seio de Abraão. Essa palavra liberada foi até o chão. Essa palavra liberada percorreu o universo. Essa palavra liberada percorreu a doença, atravessou a doença que matou Lázaro, atravessou a enfermidade, atravessou aqueles que estavam especulando. Essa palavra atravessou tudo que tinha que atravessar e chegou ao ouvido de Lázaro. E Lázaro, aonde ele estava, ele ouviu essa palavra e diz: uma palavra está sendo liberada. Eu estou ouvindo uma palavra, eu estou ouvindo algo, eu estou ouvindo alguma coisa. Acorda, tu que dormes, para ouvir a palavra de Deus. Eu estou ouvindo, é Jesus, é o meu amigo, é o mestre. É lógico que a Bíblia não relata, mas Lázaro não ouviu, porque se ele não tivesse ouvido a voz de Jesus, como ele ressuscitaria? Palavra poderosa de um Deus poderoso, igreja. Muitas das vezes nós vivemos uma vida medíocre, nós vivemos e somos enganados. E eu tanto preciso dessa palavra, quanto você precisa dessa palavra. Pois sábio é aquele que ouve a correção, sábio é aquele que ouve a exortação, e ele se torna mais sábio porque ele aceita a correção. Mas o tolo se torna mais tolo porque não aceita. Sinta-se feliz de Deus estar falando contigo, porque Ele te chama de filho, e Ele corrige a quem Ele tem por filho. Sinta-se amado. Quantas das vezes você se sente inferior? Quantas das vezes você acha que o teu problema não tem solução, que o teu problema é o maior problema do mundo? Quantas e quantas das vezes você acha que você está fora do teu peso? Quantas e quantas vezes você se sente infeliz com a tua altura, com a tua estatura, com o teu cabelo? As mulheres ficam ali passando chapinha, alisando, e não que isso seja ruim, mas você fica triste porque às vezes seu cabelo é bicharim, porque o seu cabelo é sarará, porque aquela roupa que te servia 20 anos atrás, irmão Hélio, não te serve mais, e você fica triste, carioca, porque tu está gordinho. Tu olha no espelho, tu não se acha bonito. Outros ficam tristes porque estão magrinhos. Não é verdade, meu irmão? Aí come 20, 30, 40 ovos para ficar fortinho. Estão ali com um fisiculturista. É o extremo. Alguns se sentem feios porque o cabelo não é loirinho, aí vai e pinta o cabelo de loirinho ou de loirinha. Hoje tanto homem quanto a mulher pinta. Às vezes odeia ir na academia, mas vai na academia porque o mundo te colocou um padrão. Aí você tem que sofrer lá na academia. Aí você quer comer uma picanha, não pode comer uma picanha porque a picanha engorda. E tudo isso acontece porque nós não somos conhecedores da palavra. Nós nos sentimos feios, nós nos sentimos feias, nós nos sentimos inferiores. Mas a palavra de Deus nos diz que nós fomos feitos imagem e semelhança de um Deus poderoso.
um Deus maravilhoso, de um Deus poderoso. E aí as pessoas se jogam dos prédios, e aí as pessoas cometem verdadeiras loucuras, doenças se manifestam, embolia, de comer e jogar tudo para fora, anorexia, de não comer nada, de se olhar no espelho e se sentir gorda, mas na verdade está magra, esquelética, quando na verdade nos falta a palavra de Deus, quando na verdade nós estamos refletindo somente o estereotipo, o estereótipo, aquilo que se vê por fora, que não tem importância nenhuma, porque Deus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e a sua palavra, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa. Esse Deus é capaz de sustentar essa situação que você está vivendo, se a palavra estiver dentro de você, se você estiver com a palavra gravada no teu coração, gravada no teu coração. Essa palavra vai te sustentar do dia mau, essa palavra vai te dar força, essa palavra vai te dar vida, essa palavra vai transformar a sua vida. Eu quero dizer, amada igreja, que nos falta a prática da palavra, que nos falta o entendimento da palavra, que nos falta buscar na palavra. Eu não vou perguntar, eu não vou ser indelicado, não vou pedir para levantar as vossas mãos, mas eu vou perguntar assim: quantos leram a palavra hoje? Quantos, antes de vir no culto, abriram as vossas Bíblias? E eu não vou ser hipócrita, talvez eu tenha aberto a Bíblia esta semana, porque fiquei sabendo que ia pregar. Quantos de nós estamos lendo a Bíblia diariamente? Quantos de nós temos buscado Deus verdadeiramente? Quantas e quantas vezes conversamos hora e hora sobre todo e qualquer assunto, mas não citamos para a pessoa um só versículo bíblico? Falamos da teoria de translação, de movimento que faz a terra girar, mas não contamos milagres, não contamos, não falamos sobre o mar que se abriu, não falamos que cremos em um Deus que faz água brotar da rocha. Amém, igreja? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Vocês pediram para Deus falar? Sim ou não? Deus está falando? Então glorifique a Ele, exalte a Ele. Dá um glória a Deus aí, igreja. Mas que esse glória a Deus não seja um glória a Deus emotivo, que seja um glória a Deus porque Deus realmente está falando contigo, que seja um glória a Deus verdadeiro, que seja um glória a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a sabedoria. Igreja, esse versículo que nós lemos e essa pregação tem um propósito. E que propósito que é esse? Um homem e uma mulher sem a palavra de Deus, ele é jogado de um lado para o outro. Um homem e uma mulher sem a palavra de Deus é levado de um lado para o outro. Um homem sem a palavra de Deus não tem base. Uma mulher sem a palavra de Deus não tem alicerce. Uma igreja que não prega a palavra de Deus não é uma igreja. Seria muito fácil eu olhar para o Gustavo e dizer: Gustavo, eis que te digo que na tua mão direita eu vejo uma chave de ouro,
com uma porta de ouro. Atravessando você está um corredor de ouro, e no fundo desse corredor de ouro existe um pote de ouro. Cuidado, Gustavo, que é muito ouro. Todo mundo daria glória a Deus, todo mundo iria bater palmas. Mas Deus falou que nos últimos dias haveriam falsos profetas, muitos falsos profetas, e muitos seriam enganados. Mateus 11, 24. Muitos seriam enganados. Você gosta de ser enganado? Você gosta de ser enganada? Eu fiz oficina de atores na Rede Globo. Eu sei representar. Eu fiz teatro. Eu sei te enganar. Sei usar técnicas para te emocionar. Você gosta de ser enganado pela tua namorada? Você gosta de ser enganado pelos teus amigos? Você gosta de ser enganado pelo teu patrão? Você gosta de ser enganado pelo governo? Parece que o povo de Deus muitas das vezes gosta de ser enganado. Porque é isso que tem acontecido. Será que a tua cara não fica vermelha? Não fica corada? Quando nós vemos na televisão uma pessoa vendendo a fronha dos sonhos por R$90, e se você não comprar a fronha dos sonhos, você não vai sonhar os sonhos de Deus. Pessoas envergonhando o Evangelho, e pessoas comprando essa fronha. Isso dá motivo, sabe o que? Ao ímpio passar aí fora e tirar sarro da minha e da tua cara. Isso dá motivo ao ímpio passar aí fora e fazer piada com o nosso Deus. Porque pessoas fazem piada no altar, porque pessoas fazem piada no louvor, pessoas cantam louvores dizendo a minha glória, tudo para mim, tudo por mim, louvores egocêntricos, humanocêntrico, onde o homem é o centro. Faça para mim, Deus, porque sou eu, Deus, para mim agora, nessa hora. Louvores onde Cristo não é o centro. Vocês já perceberam isso? Não, muitos não perceberam, como eu também não havia percebido. Porque isso passa despercebido nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus nos diz que o meu povo padece por falta de conhecimento da palavra, morre por falta de conhecimento, é enganado por falta de conhecimento, é ludibriado por falta de conhecimento. Por que o seu casamento está assim? Por que a tua vida está assim? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por que muitos casamentos acabam? Se Deus odeia o divórcio. Oséias, está escrito que Deus odeia o divórcio, e muitos casamentos acabam. Isso se tornou normal em muitas igrejas. Em nome de Jesus, eu não quero que o meu casamento acabe. Em nome de Jesus, eu não quero ter 1, 2, 3, 4, 5 casamentos. Se o seu acabou um dia, não deixe que acabe novamente. Só você e Deus sabem por que acabou. Mas o meu povo morre por falta de conhecimento. O meu povo está atrás de movimento. O meu povo é enganado, ludibriado e desenganado. Às vezes a medicina desengana muitas pessoas que poderiam receber a cura, mas não recebem a cura porque não conhecem a palavra de Deus. Nem sabem que existe um clamor de uma igreja que orou por essas 3 vidas, e às vezes não acontece um milagre por falta de conhecimento, porque é preciso um clamor. O próprio Deus fala: clame a mim e eu ouvirei dos céus e responder-te-ei coisas grandes e insondáveis, que olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem. Mas o povo morre porque não conhece. O povo compra a fronha, porque não conhece. Até os que seriam enganados no último dia
nos diz a palavra. Igreja, crave essa palavra no teu coração. Saia daqui com fome da palavra de Deus. Saia daqui querendo ler, ouvir e entender a palavra de Deus. Amém? Sabe por quê? Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. O que é a rocha? É Jesus Cristo. Mas o homem imprudente, o homem insensato, ele ouve as minhas palavras e ele não a pratica. Então, sopraram os ventos, transbordaram os rios, caiu a chuva, deram contra a casa, e essa casa caiu, e foi grande a sua queda. A importância de nós gravarmos a palavra de Deus nos nossos corações. Você acha que acontece só com você, Beth? Você acontece só com você, Francisca? Acontece só com vocês que estão aí? Não. Todo dia o pecado vem. Todo dia ele bate na minha porta, o pecado vem. Não é só contigo, Vinícius. Não é só contigo, Gustavo. Todo dia vem o pecado e ele me chama, como diz aquela música do Thales. Todo dia a corrupção vem e me chama. Todo dia a pornografia vem e me chama. Todo dia a concupiscência dos olhos vem e nos chama. Todo dia passa um homem mais bonito que o teu marido. Todo dia passa uma mulher mais bonita que a tua mulher. Todo dia passa algo que você quer fazer, algo que você quer se desviar. Todo dia o pecado vem e nos chama. Mas eu prefiro Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus. Eu prefiro Deus. Eu prefiro ser amigo. Te amo todas as coisas por sua palavra poderosa. Baixem as frontes, baixem vossas cabeças. Eterno e maravilhoso Deus, eis aqui, Senhor, o teu povo. Eis aqui a exposição da tua palavra. Eis aqui homens e mulheres, Senhor, sedentos, famintos pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala conosco aquilo que tu queres falar e não aquilo que nós queremos ouvir. Cura, sara, nos exorta se for preciso esta noite, ó Deus. Mas não deixa nós sairmos daqui da maneira que nós entramos. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Com as cabeças baixas. Com as cabeças baixas. Entra em juízo com Ele. Entra em juízo com Ele. Reveja o que você está fazendo aqui essa noite. O porquê você saiu da sua casa. Aonde você deposita a tua fé. Quem é o teu Deus? Baixem vossas cabeças. É um momento especial na presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, passei em meio à tua igreja. Ele te toca nessa hora. Não duvide em teu coração. Oh, eu é que sei os pensamentos que tenho para contigo. São pensamentos bons, são pensamentos de paz e não pensamentos de guerra.
sei os caminhos que tenho para ti, filho meu, filha minha. Então somente creia. Eu te pego pela mão. Eu contemplo esta situação. Eu sei do pormenor da tua vida. Antes que viesse uma palavra em tua boca, antes que viesse uma só palavra em tua boca, eu sei de todas as coisas. Louve a Deus. Mas nós fazemos menção do teu nome, Senhor. É o teu nome, Jesus. É a tua igreja. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Serenos corações. Quebranta os corações, Espírito Santo. Só o Senhor convence. Só o Senhor convence o homem. Aí está, Senhor. Aí está, Senhor. Aleluia. Podem olhar para cá. Sustentando todas as coisas com a sua palavra poderosa, nos diz o versículo de número 3. Sustentando todas as coisas com o poder da palavra. Igreja, eu vou falar algo que não é para me exaltar. Eu vou falar algo que não é para minha glória. Pela graça de Deus eu tenho pregado no Brasil inteiro. Pela graça de Deus eu tenho um canal na internet que tem mais de 300 milhões de acessos. Tem mais de 6 mil pessoas inscritas nesse canal. E os acessos da minha pregação, das minhas pregações, passa de 303 milhões de acessos. Isso não é para minha honra nem para minha glória. Eu jamais nem sonhei em atingir esse número. E eu tenho ido em muitas igrejas. E o que me preocupa é que a palavra de Deus não tem sido pregada. E o povo tem sido iludido. Muitas das vezes eu vejo nas televisões e eu vejo nos lugares que eu vou o culto show, onde as igrejas mais parecem uma casa de entretenimento do que uma casa de oração. As pessoas entram vazias e saem secas. Pastores mortos pregando para ovelhas mortas, indo direto ao matadouro. O que eu quero dizer com isso, igreja? Que há lugares onde são bonitos, atraentes, mas nada disso vai te salvar, nada disso vai te sustentar. Sustentando todas as coisas, inclusive eu e você, pela palavra poderosa de Deus. Não é sustentando todas as coisas pela oferta poderosa, onde nós vamos em algumas igrejas e nós ficamos ali uma hora e meia ouvindo somente de oferta. A prova do 100, você dá 100 para receber 1000. Eu não sei quem que é pior, se a pessoa intitulada pastor pedindo 100, ou se é a pessoa que dá 100 esperando ter 1000 de volta, uma pequena barganha com Deus. Nosso Deus não é um Deus de barganha. É perdido muito tempo em propagandas, em atrações que envolve o povo numa tecnologia misturada à psicologia, misturada a Freud, misturada à técnica
evangélicas para te emocionar, para te causar sensacionalismo. E nós vemos o povo indo, e nós vemos o povo voltando, e nós vemos as pessoas morrendo, e nós não vemos a palavra de Deus sendo pregada. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, corra desse tipo de igreja, aonde o culto é show. Eu não posso generalizar e dizer que são todas as igrejas do mundo, Dani Black, mas a maioria delas. Sinta-se afortunado, sinta-se feliz, porque você está numa igreja onde a primazia é a palavra de Deus, e é assim que tem que ser. O que tem que vir em primeiro lugar na sua vida é a palavra de Deus, palavra poderosa de um Deus poderoso, que quando criou os céus e terra, disse: haja luz, e houve luz. E Deus chamou a luz de dia em Gênesis 1. E Deus criou e fez separação das águas, e criou os mares através da palavra dele. Palavra poderosa que cura, que sara, que liberta, palavra que toca realmente, palavra mais penetrante que espada de 2 gumes, que vai à divisão da junta dos ossos e das medulas, e é apta para discernir pensamentos. Palavra essa que me alcançou, palavra essa que te alcançou, palavra essa que tem nos alcançado e tem salvo as nossas vidas. Glorifique a Ele, igreja. A palavra de Deus poderosa, a palavra de um Deus que diz: haja. Um Deus criativo, numa terra sem forma e vazia. Assim como muitas das vezes entramos aqui vazios, desesperançosos, cabisbaixo. Mas quando essa palavra te toca, quando essa palavra penetra no teu coração, quando você dá uma abertura e diz: Deus, eis Irmãos, peguem as vossas Bíblias nas mãos. Nós temos aqui 2 clamores. Você crê, aliás, você crê porque você cantou que há poder no nome de Jesus, não é verdade? Então você crê. Nós temos aqui pessoas desenganadas pelos médicos. Nós temos aqui um homem cuja perna dele já foi amputada, e ele terá que passar por uma nova cirurgia. Talvez você não conheça ele, mesmo que eu disser o nome dele, talvez você não conheça ele, mas eu quero te dizer que o Senhor o conhece, que o Senhor sabe que ele vai passar por essa cirurgia, e que Deus é um Deus que alcança aonde o remédio não alcança, que toca aonde o médico não toca, porque Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis e Médico dos médicos. Essa pessoa cuja já amputou uma perna se chama Adriano, é o Adriano Garcia. Depois nós temos também o Orlando, que é o pai da Cláudia, e temos a Sandra Magalhães, amiga da Cláudia também. Orlando, Sandra e André, Adriano, são 3 nomes que estão necessitando das vossas orações, estão necessitando de um clamor de uma igreja que crê no poder da palavra
e que crê no agir de Deus. Você crê? Amém. Coloque-se sobre os seus pés. Eterno e maravilhoso Deus, nós oramos, Senhor, em favor destas 3 vidas que estão enfermas, ó Pai. Oramos, Senhor, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor cura, que o Senhor sara, que o Senhor toca onde o médico não toca e alcança aonde a medicina jamais sonhou em alcançar. Então nós te pedimos em uma só fé, em uma só oração, em o nome de Jesus, cura estas vidas, alcança estas vidas e faz um milagre para que o homem se assombre e saiba que só o Senhor é Deus. Nós cremos na cura, Senhor, e te aplaudimos agora, te glorificamos e dizemos amém. Aplaudam quem crê nessa cura, quem crê nessa cura dessas vidas, aplaudam a Deus, glorifiquem a Deus. Eu tenho certeza que dentro de poucos dias estaremos colhendo os testemunhos, amém? Amém. Podemos nos sentar. Depois nós nos levantamos de novo, nos sentamos de novo. Assim nós vamos nos exercitando e assim nós vamos ficando mais felizes, mais saudáveis e vamos nos acordando e ficando acordadinho na presença do Senhor. O que nós não podemos é ficar andando de um lado para o outro. O que nós não podemos é ficar conversando enquanto a palavra de Deus é ministrada. Porque enquanto vocês estão me vendo aqui, saibam que isso aqui convém que vocês esqueçam que eu estive aqui. Convém que vocês lembrem a palavra de Deus. Convém que vocês ouçam a palavra de Deus e que vocês saiam daqui lembrando daquilo que Deus falou com vocês essa noite. E já falou através dos louvores, já falou através das ministrações do Eliseu e vai falar mais através da palavra dele, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Quero que Deus faça dessa noite uma noite diferente, onde não seja eu pregar a palavra dele, e sim a Bíblia a falar. Porque quando a Bíblia fala, amada igreja, Deus fala. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não só as passagens quentes, mas também as passagens frias, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ele diz que tem compromisso com a palavra dele, não é verdade? A palavra dele vai ser pregada, a palavra dele vai ser falada através da minha voz, mas é a palavra dele, a igreja é dele, o povo é dele, tudo para ele, por ele, nada para mim. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A igreja diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, vocês já estão com a Bíblia na mão? Abram ela na carta aos Hebreus. Sabe por que eu falo que toda a Bíblia é a palavra de Deus? Baseado em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade e para repreender o mal e para corrigir as pessoas e ensinar as pessoas no caminho que elas devem andar. Então por isso toda a Bíblia é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, nós leremos o versículo 1, 2 e 3. Mas antes de lermos, eu gostaria de explicar para a igreja que a carta aos Hebreus foi escrita e ninguém sabe por quem essa carta foi escrita. Alguns dizem que foi escrita por Paulo, que é de autoria paulina. Outros dizem que foi escrita por Barnabé ou por Apolo, ambos discípulos de Paulo. Mas nada foi provado, nada foi comprovado. Eles não sabem quem realmente é o escritor dessa carta. Então eu dou autoria a essa carta a Deus. Digo que essa carta foi escrita por Deus, e ela foi escrita nos anos 70, época que os cristãos, a maioria deles eram judeus. Eles queriam desistir do cristianismo. Eles haviam se convertido, mas eles queriam voltar para trás. Eles queriam voltar para a antiga lei, para as leis mosaicas, para a antiga fé do judaísmo,
porque eles estavam com medo. Afinal de contas, eles estavam sendo perseguidos, e Cristo já havia passado 70 anos que ele havia morrido, ressuscitado, prometido que teria voltado, que iria voltar, mas não voltou. Então a maioria desses cristãos estavam sendo perseguidos e estavam desistindo da fé. E é aí que a carta dos Hebreus entra, porque toda a extensão da carta dos Hebreus vai comprovar a esmagadora obra superior de Jesus Cristo. A carta aos Hebreus, toda ela vai dizer que Cristo, Paulo, é superior aos profetas. A carta aos Hebreus vai dizer que Cristo é superior aos anjos. A carta aos Hebreus vai dizer em toda a sua extensão que Cristo é superior às leis, encorajando aos cristãos não desistirem, não retroceder, não recuar. Vocês entendem, sim ou não? Amém, igreja? Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1, 2 e 3. Quem achou, diga amém. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, Deus falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Aplaudam a ele.